E se os horrores de Krat estivessem escondidos não só nos laboratórios, mas também no coração dos seus criadores? E se a imortalidade prometida pela alquimia fosse na verdade uma prisão eterna? No episódio de hoje, vamos mergulhar no segundo capítulo da DLC de Lies of P, Overture, onde descobrimos o passado sombrio de Marchiona, enfrentamos monstros criados a partir de humanos e nos deparamos com a verdade sobre Carlo e a espreitadora lendária. Se ajeita aí, prepara o café e vem comigo, porque este capítulo muda tudo na lore de Lies of P. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Faus. Aqui falamos sobre notícias, vazamentos, dicas, lore e novidades do mundo dos games. Então, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui e ajudar o canal a chegar aos seus primeiros 1000 inscritos. Agora, sem mais demora, bora pro vídeo. Descemos pelo elevador que no jogo base levava até a relíquia do Trimegistro, mas desta vez somos levados a um setor inédito, um maquinário abandonado, partes congeladas e uma atmosfera sinistra. Logo ouvimos um grito assustador. Jamie se pergunta, será que foi Leia? Avançando, descobrimos que estamos em uma antiga prisão usada pelos alquimistas para experimentos. O ambiente é macabro, com carcaças em camisa de força, acesos como guardas e sons de sussurros e correntes. Atrás de uma passagem secreta, encontramos o corpo de um possível diretor da prisão e ao lado dele, um X gravado no peito e pétalas no chão. Era a marca de Leia. Ela passou por aqui. Em uma das celas encontramos um registro de interrogatório. Nele, um membro da ordem acusa Marchiona de usar métodos perigosos. Mas ela era protegida, havia descoberto um método para alcançar a imortalidade. Só que não era bem vida eterna. Ela usava o soro da petrificação e transformava corações humanos em núcleos para seus títeres. Não é imortalidade, é apenas aprisionamento. Logo depois enfrentamos um mini-boss e se você pretende jogar pessoal, se prepara porque é difícil. Após vencê-lo, Gemini reflete sobre as atrocidades cometidas ali e seguimos os gritos, até encontrarmos Veronique, líder dos varredores. Quase totalmente tomada pela doença, ela afirma que ninguém sairá vivo no laboratório. Durante a luta, ela grita que a suposta cura vendida pela ordem estava deixando-a louca, ou seja, a cura era a causa da petrificação. Antes de morrer, Veronique nos revela que Leia passou por ali e que já foram rivais, mas que Leia tinha tido compaixão de verdade ali com ela. Ela nos implora, devemos impedi-los de usar aquela tecnologia e procurar Leia na costa. E ela está perto do fim. Logo depois encontramos um velho conhecido, Alidoro, o original, mas ele se apresenta como o rastreador. Ele nota sangue alquimista em nós, mas decide confiar. Explica que os alquimistas encontraram uma relíquia antiga e um guerreiro ancestral, e começaram experimentos com ele. Caso enfrentemos o supervisor de Duas Caras, ele nos entrega uma corneta para convocá-lo na batalha. Sobre sua identidade, diz que não pode revelar pois precisa proteger alguém importante. Sim, você já sabe quem é. Quando perguntamos sobre Leia, ele diz que ela odeia o título de espreitadora lendária, mas o assumiu após derrotar o títere assassino. Agora, está atrás de seu último discípulo, Romeu. Segundo Alidoro, Romeu foi ao zoológico de Krat sozinho e desapareceu. Mais adiante, encontramos uma versão pequena da árvore dourada que temos lá no hotel. Ao perguntar sobre o casarão rosa, o rastreador menciona um bonde subterrâneo. E então encontramos uma carta da ordem repreendendo alguém por perder uma audiente. Essas mulheres, como Sofia, possuem dons especiais, e essa em particular morreu tentando se conectar à relíquia do Grandioso. Pior, ela era parente de alguém da União da Oficina, alguém ligado a Gepeto. Logo em seguida, enfrentamos o supervisor de Duas Caras e uma das lutas mais difíceis até aqui. Se usamos a corneta, Alidoro nos ajuda.
E após vencermos, ele diz: descanse em paz, guerreiro, em respeito às vítimas dos experimentos. Ele afirma que estará no hotel caso precisemos, e que nosso estilo de combate lembra alguém que ele conheceu. No fim, vemos uma cena com Leia, exausta. Ela deixa cair o frasco de cura, que agora a gente já sabe que é a causadora da doença da petrificação. Ela diz: não vou deixar acontecer com Romeu o que aconteceu com Carlo. Sim, Carlo era aprendiz de Leia, e nós somos os sucessores dela. Alidoro reconheceu isso, e Leia vê isso também em nós. Mas isso é uma história para outro vídeo. Esse capítulo é um verdadeiro soco emocional. A prisão traz a ambientação mais tensa da DLC, os segredos de Marchiona são simplesmente perturbadores, e a cena com Veronique muda completamente nossa perspectiva sobre a praga. Mas nada supera o seu momento final. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas antes de sair me ajuda com um like, a inscrição e um comentário. Estamos trabalhando para chegar aos primeiros 1000 inscritos e cada apoio de vocês faz muita diferença. Se puder compartilhar com os amigos, vou ficar mega agradecido. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, nos vemos no próximo capítulo. Fiquem com Deus e falou!